Bom dia a você que chegou aqui comigo, muito bom dia. Mais uma vez pela Web Rádio Estação da Luz, o nosso encontro de todas as quintas-feiras. Programa Semeando Luz e Amor, conversas espíritas, para a gente conversar um pouquinho mais, trazer novos assuntos, tudo o que é possível que a gente não entenda ou apenas não compreendemos, mas que está aí no dia a dia, e mesmo que não tivermos qualquer tipo de informação, não há problema. Sempre aprendemos cada vez mais. Então, antes de iniciarmos diretamente o nosso bate-papo, antes de começar esse programa delicioso, vamos lembrar da nossa frase-chave. A felicidade são momentos que eu vivo e construo. Brilhe comigo, somos luzes e vamos ser um pouquinho mais de luz aqui no nosso espaço. Não sei aí aonde você está, de dia, de noite, mas começou um dia frio aqui em São Bernardo do Campo, nublado, vento gelado. Agora está abrindo um sol magnífico. E assim esperamos que o sol venha nos brindar para aquecer não só o dia, mas também os nossos corações. Vamos à nossa mensagem de hoje, então, para também aquecer os corações, do livro Alvorada Cristã, pela psicografia de Chico Xavier e autoria espiritual de Néio Lúcio, mensagem de número 2, na direção do bem. Ó Senhor, tudo criastes na direção do bem. Todas as criaturas, por isto, são chamadas a produzir proveitosamente. A erva tenra sustenta os animais. A fonte oculta socorre o inseto humilde. A árvore é abençoada companheira dos homens. A flor produzirá fruto. O fruto dar-nos-á mesa farta. O rio distribui as águas. A chuva lava o céu e sacia a terra sedenta. A pedra faz o alicerce de nossa casa. A boa palavra revela o bom caminho. Como desconhecer os santos propósitos da vida, se a natureza que a sustenta reflete os sábios desígnios da providência? Grande escola para o nosso espírito. A Terra é um livro gigantesco em que podemos ler a mensagem do amor universal que o Pai Celeste nos envia. Desde a gota do orvalho que alimenta o cacto espinhoso, à luz do sol que brilha no alto, para todos os seres, para todos os seres, podermos sentir o apelo da infinita sabedoria ao serviço da cooperação na felicidade, na paz e na alegria dos semelhantes. Todo homem, toda mulher, nascem no mundo para tarefas santificantes, segundo a lei divina. Com alegria, o bom administrador governa os interesses do povo. Com alegria, o bom lavrador ara o solo e protege a sementeira. O homem que semeia no chão, garantindo a subsistência das criaturas, é um irmão daquele que dirige o pensamento das nações para o conhecimento divino. A mulher que recebe homenagens pelas suas virtudes públicas é irmã daquele que, na intimidade do lar, se sacrifica pela criancinha doente. Hoje eu estou um pouquinho perdida, que é a questão da visão. Deus conhece as pessoas pelo que produzem, assim como nós conhecemos as árvores pelos frutos que nos estendem. Em razão disto, os homens bons são amados e respeitados. A presença deles atrai o caminho e a veneração dos semelhantes. Os maus, todavia, são portadores de ações e palavras indesejáveis, e toda a gente lhes evita o convívio.
tanto quanto nos afastamos das plantas espinhosas e ingratas. O homem bom compreende que a vida lhe pede a bênção do serviço e levanta-se cada manhã pensando: que belo dia para trabalhar. O mal, porém, ergue-se do mau humor. Não sabe sorrir para os que cercam e costuma exclamar: dia terrível. Que destino cruel. Detesto o trabalho e odeio a vida. Um homem qual esse precisa de auxílio dos homens bons, porque, em não se dedicando ao serviço digno, será realmente muito infeliz. A mensagem de Neio Lúcio, intitulada Na Direção do Bem, é o capítulo 2 do livro Alvorada Cristã, fala-nos aqui da grande potencialidade que nós possuímos na mesma proporção que a natureza nos oferece as possibilidades, as potencialidades que ela tem. O que cabe aqui identificar, lembrando que essa obra não é nova, ela ainda utiliza termos que hoje a gente já, pela evolução da linguagem, pela evolução social, já não fazemos a conotação de como a princípio parecia no passado. Só para vocês terem uma ideia, esse livro inicialmente foi lançado em 1948. Falar do bem e do mal vai muito além do que simplesmente a prática do mal ou a prática do bem. Ela vai ao encontro daquilo que levamos em nós, daquilo que possuímos em nós, daquilo que pretendemos que melhore ou diminua nesse processo de construção diária que somos nós mesmos. Lembrando sempre que quando ele diz aqui, o homem bom, o homem mau, é daquele que ignora esse homem mau, é daquele que ainda não aprendeu a amar, tendo em si a fagulha do amor divino lhe concedida no ato da criação, ainda não encontrou, pela própria ignorância, os motivos para amar e para efetivar que os outros ao seu redor o amem e o respeitem da forma que ele é. Estamos, sim, num caminho evolutivo que ainda vão ter muitas e muitas experiências e ainda trazem as marcas das milhares de experiências que já vivemos aqui na Terra. Entendamos, então, que o eixo central dessa mensagem é o amor, é a compreensão dessa essência divina e, acima de tudo, é a prática do bem. E para falar em prática do bem, uma das práticas de bem que a gente melhor pode fazer é a disseminação do conhecimento, a disseminação da verdade relativa à sociedade em que eu estou inserido. Porque se eu falar no âmbito emocional, a minha verdade é uma, a sua verdade é outra. Mas, queridos irmãos, vamos então convidar a nossa entrevistada desta manhã. E antes de eu apresentar o currículo dela, que é maravilhoso, vou colocá-la na tela, ela vai dar o bom dia. Em seguida, nós vamos dar um bom dia a todos vocês. Vamos lá? Conosco, então, Raquel Lucero. Qual é a forma correta de pronunciar? Espera o microfone, Raquel. Deixa eu abrir seu som. Você precisa abrir o som. Tá. Aliás, o meu nome é Raquel Souza Lucero. Lucero é um nome... Lucero é um nome espanhol. Né? Tá. É porque minha família... Meu pai é estrangeiro, né? Meu pai é argentino, aí esse nome Lucero é argentino, né? Castelhano, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é com muita alegria, né? Sempre nós temos que ter alegria e boa vontade, né? De sempre assim, sempre quando fomos convidados, né? Ou eu fui convidada a fazer uma reflexão, né? Um estudo, né? Em torno de um tema muito interessante que muita gente fala desse tema, né? Muita gente discute, reflete. Assim, eu achei muito interessante esse convite
Ontem eu fiquei repetindo, né? Porque, assim, além de eu ser... Nós é um programa espírita, né? Eu sou espírita desde berço. É muito interessante a gente, na nossa própria encarnação, a gente está sempre envolvida, né? Nesse tema que a nossa amiga ainda vai falar, que é o autismo, né? Os transtornos, o autismo. E é sempre bom nós refletirmos, né, à luz da doutrina espírita, porque nós somos espíritas e o próprio conhecimento da doutrina espírita nos dá, da ciência espírita, né, nos dá muita base para a gente entender os transtornos. E eu fico assim muito alegre, né, muito feliz por ter a Helenice, né, e Tavares ter me convidado para estarmos juntos, né? Não é que eu não sou PhD em nada, não. Porque, por exemplo, eu tenho assim, a gente tem o conhecimento, claro, nós precisamos estudar, né? Nós precisamos aliar a teoria à prática. Isso. Porque uma coisa, a teoria, todo mundo é fácil você ter teoria. Eu vou fazer uma faculdade ali, uma especialização, vou fazer uma técnica, vou viajar para os Estados Unidos, vou isso, vou aquilo, vou fazer laboratório, mas na prática mesmo, né, na vivência do dia a dia, a gente também obtém o conhecimento. E quem mais tem, assim, eu bato muito palma mesmo, eu sempre estou a favor da família, né? A família, nesse processo do autismo, né, da pessoa, o espírito, né? Vamos dizer assim, com o transtorno, ele não é o transtorno, mas ele está nessa encarnação apresentando esse transtorno. Então, a gente tem que sempre ficar do lado da família, da mãe, dos pais, porque eles que estão ali, né, naquela convivência, para ficar 24 horas com aquela criança ali, ou com aquele adolescente, né, com aquele adulto, e a gente, assim... Eu, além de eu atender, né, pessoas com deficiência e autismo, a gente também faz trabalho espiritual, evangelização, né? A gente tem reuniões públicas. Então, a nossa linguagem sempre tem que ser a favor a visão espiritual, né? Vamos dizer assim, a gente aprende com os espíritos. Nós temos ali, a gente chama o diretor espiritual, doutor Erma, né? Que é um dos diretores lá do CELAD, ele sempre fala isso para a gente. Todo mundo a gente tem que olhar como um espírito em evolução. Aquele espírito está encarnado naquela condição ali, assim como nós também. Nós não somos diferentes de ninguém, melhores do que ninguém. Então, trazer esse assunto, né? Não é que a gente está, vamos dizer assim, separando. O espírita fala de um jeito. Não, o espírita não fala de um jeito sobre autismo. Porque o espiritismo, o que é o espiritismo? E o que ele estuda? Ciência, filosofia e religião. O espírita está a favor da ciência, segue o que a ciência vem falando. A gente tem que acompanhar os avanços da ciência. Né? Dentro até... Depois a nossa amiga vai botar da organização, eu botei a Organização das Nações Unidas, mas tem a Organização Mundial de Saúde, né? Isso. Que tem lá o DSM-5, agora nós temos aí o CID-11. É importante que esse conhecimento seja passado para todo mundo, não é só para os técnicos. Por exemplo, tem técnicas aí, que eu vou falar por alto, né? Que eu até fiz essa especialização por necessidade. Mas essa técnica que eu fiz, que é o ABA, que é a Análise do Comportamento Aplicado, a família também faz esse curso. Então, na realidade, quando a gente vai entender o autismo, o transtorno, né, do espectro autista, e lidar com ele, a gente tem que estar sempre em conjunto com a família. A família também tem que estar na mesma sintonia que ou que o evangelizador ou o terapeuta. Né? Na vida diária. Então, por isso, esse conhecimento, por exemplo, a gente sempre convida a família, né?
a ter o acesso, né, a essas técnicas, ao DSM-5, ao CID-11, né? Para quê? Para que ela também entenda aquilo ali. Está certo que tem famílias, né, em situação bem vulnerável, famílias carentes, né, pessoas que não têm recursos, vamos dizer assim, educacionais, não estudaram, né? Mas às vezes não tem, às vezes tem pessoas que são até analfabetas, né? Que tem um familiar autista, né? Na casa, convive com ele, e essas pessoas precisam realmente de ter um acolhimento, né? É isso que eu ia falar na introdução. Eu agradeço muito, né, Helenice, pelo convite, porque a gente está sempre falando, né? A gente fala. Ainda mais que eu também sou professora. Né? De alguma maneira, Raquel, eu preciso apresentar você, tá, né, pode apresentar. Dignamente, porque merece. Todas as pessoas que eu chamo aqui merecem ser dignamente apresentadas. Só que antes eu vou dar um bom dia especial aqui para o PSE Ismael Ramos das Neves. Bom dia com Jesus e Maria. Bom dia. Eu gostaria que você que está representando PSE nos dissesse o que é essa sigla e desse o seu nome, por favor, e da onde fala. Também, bom dia, Cristina Reis, aqui de São Bernardo do Campo. Bom dia, Elaine Cavalcante, também aqui. Ambas são, viu, Raquel? Tanto Cristina quanto Elaine são tarefeiras na Sociedade de Estudos Espíritas Jardim de Luz, a qual eu faço parte, também aqui em São Bernardo. Bom dia, Salvador Carrasco Neto, lá de Carapicuíba, Salvador sempre nos prestigiando. E também Valéria Quintanilha, bom dia. Valéria, diga de onde você está falando também. Então, pessoal, Raquel, não precisa fechar seu microfone, viu? Raquel Souza Lucero, como ela me ensinou. Eu já achando que era italiano, viu, Raquel? Fui eu utilizando o C da forma que o italiano fala, Lucero. Vamos lá. Ela é médium e evangelizadora no CELD, que ela vai depois me dizer o que significa CELD. Ela é pedagoga, psicopedagoga clínica e neuropsicopedagoga. Gente, isso é lindo demais. Atendimento ao público, crianças, adolescentes e adultos, pessoas com deficiências, síndromes de Down e TEA, que é o foco do nosso trabalho desta manhã, transtorno espectro autista. Também do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também TOD, transtorno opositivo desafiador. Também TDA, transtorno do déficit de atenção, e TA, transtorno de aprendizagem. Transtorno de aprendizagem. Ela também atua na área de avaliação e intervenção para tratamento e aprendizagem da memória, da atenção, utilizando a técnica ABA. Aí você vai traduzir isso do inglês para nós, né? E eu não vou me atrever a ler em inglês, porque o meu inglês, saiba, Raquel, é sofrível. Chega a doer na alma. Também a nossa querida Raquel atua na clínica e no lar Daniel Cristóvão, no atendimento multidisciplinar. Lar de Daniel Cristóvão, uma instituição espírita que atende diariamente 200 famílias carentes. Uau, achei aqui embaixo, Raquel, CELD, Centro Espírita Leon Denis, sensacional, em Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. E falando em Rio de Janeiro, a Valéria disse para nós que é do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Assim como também seja bem-vinda a fofuríssima Thaís Helena. Thaís, sabe, Raquel, conheci Thaís
na apresentação, em algumas apresentações do outro canal que eu faço parte, o Renovando Consciências, eu tenho outros tipos de programas lá, e a Thaís começou a participar e que acabamos criando um vínculo, e olha ela aqui nos assistindo também. Então, pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, e olha que a introdução que a Raquel já nos trouxe aí foi muito interessante. Mas eu vou ler aqui para vocês o que eu colhi de um artigo científico para eu poder entender todo esse processo de uma maneira mais com um olhar que posso estar me relacionando com quem eu estou aqui nesse bate-papo. Então, o que eu encontrei? O que é correto dizer? Autismo ou pessoa autista? Olha a resposta. Este termo ainda vem sendo discutido. Autistas que lutam pela neurodiversidade preferem ser chamados de pessoa autista. Já algumas mães de autistas preferem pessoa com autismo ou pessoa com TEA, que é a sigla do transtorno espectro autista. Os 3 termos são válidos. O mais importante é levar em conta as preferências daqueles com essa condição. Então, na dúvida, pergunte para a pessoa como ela gostaria de ser tratada. Muito interessante essa definição, gostei bastante. Olha aqui a Thaís enviando beijos para nós. Muito obrigada, Thaís. Então, vamos lá, pessoal. A Raquel fez uma profunda introdução, chamando-nos o olhar sobre a questão da visão espírita sobre o autismo. Olha aqui, a Lúcia Martins, bom dia, diga para nós de onde você fala. E ficou-me, então, uma dúvida. Quando eu comecei a ouvir você, eu me perguntei como é que a Raquel se meteu nisso. Por quê? Porque a semana que vem... eu tenho que agradecer publicamente a presença da Raquel, gente, porque a nossa entrevistada de hoje seria outra. É uma pessoa que viria falar do TEA, só que ela é autista, ela fala, eu sou autista, e tem 2 filhos, ambos autistas. E ela iria apresentar a experiência. Ocorreram algumas situações que a impediram, então nós pedimos socorro, e Tavares nos apresentou Raquel. Então, Raquel, muitíssimo obrigado por vir até nós, assim, de última hora, e encher o nosso programa de muitas informações e de muito aprendizado. Aqui, a Valéria nos dizendo, participante de um lindo trabalho de amor coordenado pela Raquel, olha, que é o apoio à gestante em vulnerabilidade social. Aliás, Raquel, fiz muita atuação em ONGs, sou cofundadora de uma ONG aqui em São Bernardo, ligada à Casa Espírita, que também faço parte, sou cofundadora, só que eu sou assistente social. E aí o meu olhar era todinho, né, nesse aspecto que você acabou de citar, que a Valéria acabou de citar, sobre a vulnerabilidade. E aí, para responder o meu questionamento, que é a minha curiosidade, né, e talvez de todos aí, como é que uma pessoa entra num trabalho desse, busca a formação profissional nessa área? Eu gostaria que você contasse um pouquinho disso para nós. Eu sempre, vamos dizer assim, aqui em casa, né, na nossa família, nós sempre estivemos assim, sempre envolvidos com muito estudo, né? A minha família é espírita, né? Desde criança, eu sempre convivi com livro, sempre focando sempre ter o conhecimento. Por mais assim que a gente sempre também vivemos em situações, vamos dizer assim, não é nem vulnerável, né?
Porque, por exemplo, eu sempre aprendi com a minha mãe e com meu pai a valorização da vida, a valorização do trabalho, independente da condição financeira que você está, né? Pelo fato de eu nascer numa comunidade, a gente sempre lutou pela vida, pelo estudo, pelo conhecimento espiritual. Por quê? O conhecimento espiritual não é só dentro da casa espírita. Quando a gente tem essa visão espiritual, é na nossa vida diária. O que os espíritos nos ensinam? Que nós temos que nos ver como espíritos imortais, vivenciar isso no dia a dia. Não é que você acaba de falar sobre espiritismo e não. É porque o espiritismo, a doutrina espírita, né, ela nos dá muitas ferramentas, muito conhecimento a respeito do transtorno. Porque o que acontece? A nossa linha de raciocínio do espiritismo, para a gente entender os transtornos, a gente tem que entender a reencarnação. Quando a gente tem um conhecimento da reencarnação, por que aquela criatura, aquele espírito, renasceu naquela situação? Pegando esse gancho com a minha vida, por que eu me envolvi com esse tema? Né? Porque, na realidade, pelo fato da gente ser médium, sempre trabalhar, sempre estudar, sempre estar envolvido em ações sociais, né, pela comunidade, independente de você ter religião ou não. Porque o que vai caracterizar você fazer o bem não é que você está dentro de um templo religioso, e sim a vivência daquele conhecimento. Eu sempre tive isso. Agora, dentro da minha programação reencarnatória, com certeza, eu tenho, isso aí já foi claro, né, já foi dito, eu tenho compromisso nessa área também, reencarnatória, né? Quando eu comecei a estudar, eu sou professora, né? Eu vim lá do professor, pedagogo, estudando, eu estudei com neurologistas, né, com médicos, fomos na Santa Casa, convivi com pessoas com muito conhecimento técnico, né, científico, mas eu fiquei analisando o seguinte, e a vivência dessas pessoas, né? O que eu tenho que... Por exemplo, hoje eu atendo numa clínica, eu tenho uma sala de atendimento. Quando o indivíduo que tem o autismo entra na minha sala, eu não tenho que ver ele só como autista, e sim um espírito que está naquela necessidade, igual a minha também, que eu tenho as minhas necessidades reencarnatórias, a minha programação reencarnatória, e ele está cumprindo com a programação reencarnatória dele. Até quando, não sei. Mas nós que estamos de fora, vamos dizer assim, a gente tem que aprender a entrar no mundo deles. A gente tem que entrar no mundo das pessoas, para a gente entender como que eu vou atuar. Por exemplo, a principal ferramenta para você lidar com a comunicação, né? Por exemplo, agora eu estou me comunicando com a Helenice, com as pessoas online. É importante a gente se comunicar com as pessoas, não é? Agora, só porque eu tenho uma criança especial, eu não tenho, eu vou deixar ele de lado num canto, não, eu tenho que me comunicar. Ele tem que entender aquilo que eu estou querendo dizer, e eu também tenho que entender ele. Eu posso ter a técnica que for, eu posso estudar lá em Harvard, mas se eu não criar um elo de comunicação, não vai adiantar nada. Aquela criatura, a família, né? A família da autista, eles têm que criar um vínculo com você. Você tem que ser amigo da família, amigo da criança. Porque senão, se eu ficar só na técnica, porque eu tenho conhecimento, eu só vou atender 30 minutos, tchau. Entendeu? Então, eu sempre tive essa vivência, a gente sempre teve, por exemplo, na minha vida diária, eu sempre convivi com muita gente. Eu sempre vivi em grupos, eu sempre me dei em grupo, né? E meu pai, por exemplo, e minha mãe nunca ensinaram a gente excluir as pessoas. A gente sempre tem que aprender a interagir lidar com todo mundo. Vou falar uma linguagem mais clara. Ligar com todo mundo. A gente tem que aprender a se relacionar com os outros, falar direito com as pessoas, ser educado. As pessoas têm que se sentir bem perto de você, né? Eu não posso estar com aquele sentimento de exclusão.
Então, diante desse sentimento, eu sempre atraí esse tipo de público, esse tipo de criança, de família, entendeu? E eu vi a necessidade claro, eu procurei saber com a espiritualidade, claro, eu sempre procurei, eu sendo médium de uma casa espírita, eu trabalho lá na cura, na desobsessão, né? Sempre trabalhei desde 17, hoje eu tenho 43 anos, mas desde 17 anos de idade eu sempre trabalhei na mediunidade. Então, esse relacionamento com o plano espiritual sempre foi para mim uma vivência natural, né? No meu dia a dia. Então, o que acontece? A gente, nessa vivência, esse mecanismo e essa técnica você pode usar para auxiliar as pessoas, e não para falar que você tem conhecimento. O nosso objetivo de ser médium, nessa encarnação, é auxiliar as pessoas. Como que eu vou auxiliar? Eu não posso estar na clínica, porque além de eu trabalhar na clínica e lá no lar de Daniel Cristóvão, vai fazer 20 anos que eu estou lá no lar, né? Que o lar de Daniel Cristóvão é um grande laboratório de almas, né? São muitas famílias carentes lá que passam necessidade, não só a necessidade da terapia em si, mas a necessidade de ser acolhida, né? Certo. Por isso, o doutor Erma, a importância de ter uma instituição que atenda a comunidades carentes. Certo. Então, eu até divulguei para os técnicos aqui, muitos técnicos e amigos, né, que trabalham comigo, estão até assistindo. Então, a importância da gente... Não tem técnica maior que aquela que você acolhe, né? Você acolhe aquela criatura. Isso aí não tem que só ser dentro da casa espírita e dentro da instituição, tem que ser na sua vida diária. Eu posso estar sentada aqui, acabei o programa, vai aparecer uma pessoa com deficiência aqui na minha porta, porque a gente, assim, quando a gente tem um compromisso, as pessoas batem na tua porta. Pelo menos, às vezes a pessoa ela quer falar, às vezes ela quer desabafar, Raquel, eu estou precisando, né? Por exemplo, eu moro aqui do lado de uma comunidade. Tem um autista aqui, que eu moro aqui, que é um autista severo, uma classificação de severo. Sempre quando ele passa aqui na minha... Ele já foi atendido no lar, mas ele já está num grau... já está com outras patologias associadas, então nem tem como ele sair de casa. Mas às vezes eu vou ali, eu converso com a família, né? Pergunto como é que ele está tomando remédio? Às vezes ele passa aqui na minha porta, vem falar comigo, tia Raquel, aí vai embora, o pai. É a vida daquele espírito. É aquilo que ele pode dar. Meu filho tem um transtorno severo com patologias associadas. Não vai ter cura aquilo, mas a gente tem que ter um pouco de piedade, né? De acolhimento com essa alma. Como o doutor Erma nos ensina, conversar com o espírito. E eu, como profissional, eu não excluo, não, eu procuro atender todo mundo. Lá na clínica eu atendo autista severo, autista leve, autista não sei o quê, crianças que ainda está investigando o diagnóstico, mas só da gente ver, a gente já vê que já tem o espectro, né? Que você até falou ali do autismo, do transtorno. Porque às vezes a criança, ela não é autista mesmo, ela não só tem um autismo, ela pode ter duas coisas associadas. Ela pode ter um TDAH, né? Ou ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem com um transtorno do espectro autista. É isso que está acontecendo muito. Às vezes a pessoa ela veio com um transtorno associado. Né? Aí, pode falar, Helenice. Não, é que começaram... Eu sou assim, você vai falando, eu vou captando. Não, esse aqui é o programa, o objetivo do programa. 500 perguntas, questionamentos. Você está falando constantemente em Dr. Herman. Quem é Dr. Herman? Quero saber. Dr. Herman é um espírito. Peraí, o Dr. Herman é um dos diretores espirituais lá do Leon Denis, né? E ele é um médico alemão. Ele é um médico alemão e ele é um médico alemão e ele, vamos dizer assim,
a gente que eu já trabalha há algum tempo em evangelização, ele sempre orientou a gente, e até orienta até hoje, como lidar lá na evangelização, e lá no lar de Daniel Cristóvão, na época que o antigo presidente, né, Altivo Caríssimo Panfiro, que foi o fundador do Leon Denis, ele também fundou lá o lar de Daniel Cristóvão, que hoje a presidente é a Helena de Pádua, né? Então, o que acontece? Na época, o Altivo, quando ele ia lá no lar, o doutor Erma ia junto, o espírito, né? Ele ia junto, ficava, como ele era um médium ostensivo, quando ele chegava perto dos autistas, né? O doutor Erma sempre fazia aquelas visitas lá. Por quê? Porque esse amigo espiritual, a gente sabe que todo o espírito alemão, ele tem sempre essa característica, né, da disciplina, né? Ele sempre nos ensinou, uma coisa que eu tenho esse aprendizado com o Dr. Erma, é olhar o outro como espírito. Eu não vou olhar o corpo. Eu vou olhar aquele ser. Quem é aquele espírito ali? Porque quando a gente fala assim, o que é o autismo? A gente vai conhecer lá o que é o autismo, a técnica. Quem é aquele indivíduo ali que eu estou atendendo? Porque cada... Tá bom, autismo, né? Vamos dizer assim, está classificado como transtorno de neurodesenvolvimento. Tá bom. Mas quem é aquele indivíduo ali que está aparecendo na tua frente? Porque cada espírito tem uma individualidade. Sim. Ele tem o autismo, mas ele tem uma individualidade. E uns são, vamos dizer assim, altamente inteligentes, né? Porque nós, assim, dentro do estudo científico espírita, nós sabemos que o espírito, lá no teu inconsciente, ele tem lá os arquivos dele da alma, né? De aquisições de outras encarnações. Quando ele vem com uma deficiência ou com um transtorno, aquilo fica bloqueado na parte cerebral, acho que é do hemisfério esquerdo. Eu procurei ler, a gente está sempre estudando sobre isso. Mas só que tem autista, tem criança com autismo, que eles são... o cérebro dele tem uns que... Vamos dar um exemplo. A gente conhece vários. A gente tem um autista que ele saca muito de estação de trem. Tem uns que sabem muito de ciência. Tem uns que estudam muito psiquiatria. Por exemplo, eu fui uma vez num congresso aí internacional de autismo, tinha um médico lá que ele é autista, um neurocientista que é autista, altamente inteligente, focado, porque eles sempre se fixam naquilo ali. Tá entendendo? Então, o mundo todo é autista. Posso falar isso. Tem muita gente que é autista, que tem um transtorno e não sabe que tem. Agora está vendo aí, ó. Eu estava participando de um estudo agora aí, tipo um mini congresso que estava falando sobre o adulto com autismo. Agora está se falando sobre aí. Muitas pessoas adultas estão descobrindo que tem um transtorno do espectro autista e não sabem. Então, você sabe, Raquel, que algum tempo atrás, conversando com amigos, um grupo assim informal, primeiro saiu a questão, né, do uso de preconceito velado a partir das piadas, a partir dos memes, né? Então, estávamos conversando sobre esse tema, né, e alguém veio e falou assim, o autismo, por exemplo, eu já li, a pessoa disse exatamente isso, eu já li que todo mundo tem um grau de autismo. Eu falei assim, olha, eu não duvido de absolutamente nada, porque a ciência avançou de tal maneira que, de repente, aqueles pontos que caracterizam o TEA ou todas as outras qualificações que você trouxe para mim aqui, que eu li para o público, né, sobre o autista, e outros, né, também não é só sobre o autista. Daqui a pouco eu leio de novo, deixa eu puxar aqui, eu vou ler de novo para o pessoal. Então, eu falei assim, eu não duvido por conta disso, que agora tem classificação para tudo, e a gente, em qualquer época da vida, pode assim ser entendido. Eu vou te dar outro exemplo. Quando a gente combate a questão do preconceito, nós estamos combatendo o uso desse termo como
pejorativo, como uma ação pejorativa. E já não se fala mais, a gente percebe que você falar para alguém, você é idiota, já se sabe que está se ofendendo, porque idiotismo já foi, no passado, qualificado como uma psicopatia grave. Hoje, o termo associa-se a uma pessoa que faz uma burrada, entre aspas, né? Se equivoca, né? E assim por diante, a coisa vai andando. Então, eu queria saber, assim, de você, aproveitando, né, fazendo esse gancho que você falou do Dr. Herman, da questão do atendimento ao ser integral, como diz Joana de Ângeles, no livro O Ser Integral. Eu leio muito Joana de Ângeles, e falando também em Joana de Ângeles, para entrar nessa questão do Dr. Herman que você falou, ela diz, em Vida, Desafios e Soluções, ela diz que as nossas construções psicológicas, elas vão se formando nas mais variadas encarnações, e todas as experiências, tanto boas quanto ruins, que cada encarnação passa, ficam ali marcadas, e depois, na minha atual encarnação, aquilo que se manifesta em termos de personalidade é a construção do meu psique desses séculos e séculos reencarnatório. E aí, voltando à questão, né? Muita gente fala, então a pessoa é assim porque fez mal na encarnação passada. Não necessariamente. A gente já sabe hoje que não é porque eu tive lá um determinado comportamento que eu vou ter um rebatimento direto nessa. Vai depender do meu planejamento reencarnatório. E aí você disse também, além da fala do Dr. Herman, você disse também que quando o paciente adentra, você já vai fazer o olhar espiritual sobre ele, juntando tudo isso, né? Juntando tudo isso. Então, cientificamente, na sua clínica, você não pode fazer nenhuma abordagem espiritual por conta da ética profissional. Mas lá na casa espírita, consegue-se entrar, então, nesse aspecto. É o Dr. Herman, então, que conduz tudo isso? É o Dr. Herman, então, que te auxilia a ter essa visão? Porque, assim, pelo fato dele ser o diretor espiritual da casa, é um dos diretores, tem o Baltazar, tem o Antônio de Aquino, a gente sempre tem que seguir a orientação, claro, dos diretores espirituais. Agora, na nossa prática, vamos dizer assim, profissional, não é que você vai evangelizar, mas se for necessário, né? Acontecer alguma situação de você usar a parte espiritual, eu não tenho nem medo de falar sobre isso, porque tem uma ética, sim. Mas só que o teu comportamento, a sua postura, tem que ser uma postura espiritualizada, né? Eu tento me esforçar para ter uma postura espiritualizada. E científica também, que a gente também tem que ver também que, às vezes, aquele indivíduo, vamos dar um exemplo, a pessoa tem lá o autismo, mas ela está numa crise lá, às vezes nem é espiritual, às vezes a pessoa também não toma um remédio, né? Não toma uma medicação, não faz uma intervenção. Por isso é importante identificar a criança com autismo precoce. Quando você já começa, com 2 anos de idade, você já observa alguns traços na linguagem, na interação, principalmente na comunicação. A criança não consegue estabelecer um vínculo, né, um olhar compartilhado. Você já tem que observar isso desde o início. Para quê? Não é para você rotular a criança, mas para ver as intervenções necessárias para que aquele indivíduo tenha uma qualidade de vida. Porque se a criança também não houver... Qual é a importância do trabalho nosso, né, multidisciplinar, dos terapeutas, dos psiquiatras, do psicólogo? Para que existe essa parte científica? Para intervir no cérebro também. Eu também estudei neurociência. Então, a gente sabe que, nós sabemos, a gente constata através de estudos, de pesquisa, que tudo que, por exemplo, o espírito pensa, eu vou moldar o cérebro. Então, o cérebro está ali bloqueado, tem que recondicionar, né? Por isso que tem as técnicas ali, o ABA, né? A análise do comportamento aplicado, porque vai trabalhar justamente o condicionamento.
né? Vai trabalhar o comportamento. E outra coisa, tem uma outra questão que a gente tem que analisar também, a questão comportamental, né? Eu vou falar espírito, porque nós estamos num programa espírita. Do espírito, ele traz uma questão comportamental que precisa ter uma intervenção. Por exemplo, quando eu falo assim, que o doutor Herman nos ensina, né? A visão espiritual, a gente tem que ver aquele indivíduo. Quem é aquele indivíduo ali? Ele tem uma conduta X, né? Pô, ele gosta de xingar palavrão. Vamos dar um exemplo. Às vezes a família não xinga, mas ele usa a palavra X. Então, você tem que trabalhar aquilo ali com aquele espírito. Tá. E outra coisa, às vezes os pais eles têm muita dificuldade com relação a essa questão de colocar limite. Porque meu filho é especial, ou tem um transtorno, né? Eu não tenho que botar limite nele. Tem que ter limites também. Né? Tem que educar também aqueles filhos. Então, me diga uma coisa, em cima disso. Então, esse trabalho que você acaba desenvolvendo enquanto profissional, e o que é bem legal, porque você trouxe para a gente, né, o entendimento de que dá para fazer o diagnóstico em qualquer época da vida, né? O ideal seria que fosse de infância, mas a gente, como mãe, pai, nem sempre tem o olhar para perceber, né? Eu já vi muita situação, eu presenciei situação de crianças com um comportamento assim, um shopping center absurdo, e a mãe com aquela calma, aquela paciência. Aí depois, passando próxima a ela, eu escutei ela falando para outra mãe que a criança era autista, né? E aí a gente parte para que lado? Daquilo que você citou, eu, Helenice, pelo menos. Eu parto da seguinte posição: um espírito eterno, com sua bagagem, e que teve 2 outros espíritos que amorosamente cederam o seu espermatozoide, o seu óvulo, para que ele pudesse reencarnar. Então, pelo que você está falando, eu entendi assim, que quando você consegue adentrar no âmbito da questão espiritual, na fala, junto à família, porque aí a questão é com a família, né? Você consegue fazer um atendimento somado, um multidisciplinar com o espiritual. Quando você não tem essa liberdade, na clínica provavelmente o teu comportamento vai ser diferente. E você percebe a questão espiritual. Como é essa informação? Ou não se faz nada, ou não se encaminha, ou não se sugere nada. Eu gosto de fazer esse tipo de questionamento, porque aqui no nosso hall de visitantes hoje que estão acompanhando o programa, tem gente que ou tem essa situação em casa, ou conhece quem tem essa situação, ou já trabalhou, como é o caso aqui, que eu vou mostrar o nome novamente para você, a Maria Eduarda. Maria Eduarda é fisioterapeuta e ela trabalhou muito nessa área, tanto que ela veio uma vez, ano passado, falar especificamente na parte neural de tudo isso, e trouxe também um pouco da visão, do entendimento da visão espírita, né? Então, fala para mim, como é que é a abordagem, como é que é o entrar olha só, na realidade, por exemplo, eu sendo médium, né? O médium, primeiro que o médium tem que ser educado, né? Nós temos que nos educar. O médium não vai ficar incorporando por ali, não vai... Por exemplo, eu já trabalhei, por isso que a gente tem que aprender a ter... a gente tem que estar sempre assim, ter um preparo, né? Tanto profissional, eu estou falando como uma profissional médium de uma casa espírita atuante, né? Então, às vezes chegam famílias com comprometimentos espirituais enormes, processos obsessivos na clínica. Você vê claramente ali um processo obsessivo, não é porque é autista, não, mas a família em si tem todo um processo, né? Então, o que você vai fazer? Antes dessa pessoa chegar lá na tua... Aliás, antes de você começar a atender e antes de sair de casa, você tem que ler um evangelho, fazer uma prece, né? Você sempre fazendo culto do evangelho no lar.
Isso. Aí você vai trabalhar. Eu faço assim, antes de eu começar a atender, eu leio lá um trecho de algum livro, eu entro em prece, tá entendendo? Por quê? Porque você tem que estar em esse estado de prece, você não vai intervir de forma espiritual ali, porque você está numa coisa científica, numa situação, você está, vamos dizer assim, é como se fosse um campo de batalha, você está peito aberto. Então, você não pode desafiar quem está ali. Então, o que você vai fazer? Quais são suas armas na atuação ali? É você, é como eu falei, observar o indivíduo, aquele ali é um espírito que está aparecendo uma característica. Ó, eu atendo vários tipos de família, com várias situações, é a gente não absorver aquela energia daquele caso. Senão a gente traz para a nossa casa. Então, na realidade, eu vou atendendo as crianças em 30 minutos cada caso. Estou falando isso no trabalho clínico. Então, às vezes, tem dia que eu saio até com a coluna arriada. Às vezes eu saio cansada. O que eu tenho que fazer quando chegar em casa? O que eu sempre tenho feito? Às vezes eu me dou autopasse, né? Como eu sou espírita, eu tenho recurso do centro espírita. Eu vou para um centro espírita, assistir reunião pública, vou fazer um trabalho no bem, porque é uma forma também de você se proteger. Não estou falando que são pessoas ruins, mas às vezes as famílias, eu vejo, não é nem a criança que tem o autismo em si, as famílias estão muito desestruturadas. A gente vê família com situações muito delicadas, né? Processos obsessivos intensos. Então, você tem que ficar, a posição tua é uma posição neutra, você não pode interferir, entender que aquela criatura ali, ela está passando por uma prova e expiação, você não vai tirar ela daquela expiação. Você pode até, por exemplo, chega um autista com uma situação de comportamento, ele bate na mãe, quebra tudo. O que você vai fazer? Você primeiro vai se comunicar com ele. Não, eu tenho um recurso, eu sempre coloco o nome secretamente nas vibrações de centro. Eu sempre faço esse recurso. Ninguém sabe, mas como eu estou num canal, eu boto. Às vezes, quando eu vejo um caso bravo, eu boto na prece, a gente tem lá o grupo de Bezerra, né? Bezerra de Menezes, eu coloco. O menino está querendo se suicidar. Outra situação que está acontecendo muito, muita criança com ideia de suicídio. Eu coloco lá na vibração. E não autista, né? Isso, autista não, autista é geral, com ideia de suicídio. Coloco lá na vibração da memória do suicida, que nós temos. Então, são esses recursos que eu tenho em silêncio, que eu aprendi na Casa Espírita, que vem me beneficiando. E eu não estou desafiando ninguém, mas o principal mesmo é a gente se manter em equilíbrio. Eu, como técnico, profissional, médio, eu também tenho que me cuidar. Eu tenho que fazer esse exercício do autoconhecimento, né? Eu tenho que também, vamos dizer assim, se cuidar também as suas emoções, a sua parte espiritual, para eu atender o outro. Porque eu vou entrar no mundo não só neuropsíquico, mas também espiritual do mundo do outro. Então, você tem que ter anos, às vezes até de experiência disso. E outra coisa, eu trabalho em instituição, eu tenho uma experiência institucional, tem uma instituição que é grupos, né? A gente trabalha em oficinas, são vários grupos, e individual, que é uma coisa diferente da outra. Trabalhar grupos, oficinas, a gente faz várias oficinas, né? E a gente vai ver o indivíduo na oficina. No individual, você vai ver o indivíduo só. Você vai atender o indivíduo nas suas necessidades, na sua característica. Às vezes você prepara todo um material que naquele dia você não vai atender aquele menino, porque naquele dia ele não está bem. Na realidade, você tem que ser uma pessoa flexível. Eu posso apresentar um montão de técnica. Hoje eu vou trabalhar o ABA, mas naquele dia a criança não quer. Então, você tem que se adequar àquela criança, entendeu? Então, é isso, Raquel, que eu estou falando na parte prática. É isso que eu queria mesmo, que aqui quem nos acompanha agora, e quem vai nos acompanhar, e aqueles que estão e não se manifestam no chat, entender
que profissionalmente ela não pode ter nenhuma ação no âmbito de encaminhar para um atendimento espiritual. Muitas pessoas nos questionam sobre isso, mas por que se a pessoa já é espírita, já não indica? Porque profissionalmente não pode. Segundo, ela age da mesma maneira que muitos de nós agimos, que é aquela da caridade, da oração, que aí ela leva um nome, né, para receber um atendimento espiritual à distância. Isso me remete, então, à compreensão, e aí cabe para todo mundo que está nos assistindo, eu acredito que a Raquel há de concordar conosco, no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, que trata da vida espírita ou do mundo dos espíritos, a questão 373 fala assim: qual será o mérito da existência dos seres que, com os... Olha, vejam bem, era o termo que se tinha para a época, gente. Isso que está escrito aqui não pode ser modificado, porque foi a literatura oficial. Então, a gente é que tem que ter conhecimento, estudar o idioma para entender na etimologia da palavra que há uma correlação com o que a ciência já desenvolve hoje. A gente gosta muito de chamar atenção sobre isso, sabe, Raquel? Então, como os cretinos e idiotas, não podendo fazer o bem e nem o mal, se acham incapacitados de progredir, aí o Espírito da Verdade vem e responde: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento, como você falou, é um estacionamento temporário, né? Então, a doutrina espírita, e aí a Raquel trouxe essa fala também, ela esclarece, ela apoia, ela endossa a ciência e prova que a ciência, com o olhar dela, fica completa. Por isso que a Raquel, foi a sugestão da Raquel, o tema hoje, a autismo à luz da ciência e espiritualidade, gente. É muito importante que nós saibamos que tudo que a Raquel está aqui nos apresentando é porque ela acredita naquele ser que está ali buscando a sua evolução e tenha escolhido esse tipo de provação. Não é verdade, Raquel? Na realidade, a gente tem que sempre... cada caso é um caso, né? Claro, tem espírito que faz uma programação, eles, junto com os guias espirituais, faz uma programação reencarnatória, eles analisam o plano reencarnatório. Aí eu vou vir num corpo com autismo. Isso aí foi uma programação. Tem outros, né, que vem compulsório mesmo. Às vezes vem porque precisa, às vezes ele usou realmente tão mal a inteligência, né? Às vezes usou tão mal, vamos dizer assim, em guerras, e aquela inteligência vem para ficar bloqueada para que ele não use mais para fazer o mal. Isso aí é um caso. Outro caso que tem espírito que já tem um grau de entendimento que escolhe vir nessa condição. Outros também, que às vezes cometeram suicídio, né? Eu estou falando assim especificamente do autismo, tá? Porque nós também, vamos dar um exemplo, eu como médium, eu também devo ter feito outras situações, outra encarnação, e eu tenho que vir como médium. Então, cada um tem um tipo de característica, não quer dizer que eu sou melhor do que eles. Às vezes a pessoa ela cometeu muito suicídio. Por exemplo, nesse livro aqui, que é muito bom nós lermos esse livro, que é o livro do Autismo de Hermínio Miranda. O Hermínio é fantástico. O Hermínio Miranda, ele faz uma leitura espiritual do autismo. Ele não está classificando, porque ele dá vários aspectos aqui. Por que o indivíduo reencarna na condição de autismo? E qual é o tratamento adequado, né? Porque, na realidade, o objetivo de você trabalhar com autismo, ele tem que interagir na sociedade, ele pode viver socialmente. Ele pode trabalhar, ele pode fazer parte de uma casa espírita, ele pode ter uma família, ele pode ter um recurso financeiro. Então, você vê que as coisas estão evoluindo para isso.
Quando, por exemplo, Kardec ali, na época, botou idiotia, né? É só para a gente entender que o termo daquela época era esse, e a gente vê que os termos estão evoluindo. Exatamente. Porque evoluindo em que sentido? A gente vê o indivíduo, não o transtorno. Exato. Aquele indivíduo, porque às vezes as famílias, até as religiões, sempre classificaram a pessoa com deficiência, com transtorno, como pessoas assim, um castigo de Deus, né? São pessoas que têm que ser, são espíritos ruins, são espíritos. Por exemplo, às vezes eu posso ser um espírito altamente endividado e vir num corpo normal, entre aspas, normal. Que a gente chama de normalidade. Eu posso ter sido. É verdade, às vezes aquele espírito está numa condição de autista, às vezes até para ajudar aquela família. Tem espírito que é superior que vem na condição de autismo. Eu já vi casos assim. São espíritos muito sensíveis, né? Entendeu? Então, cada caso é um caso. Isso, são completistas. Isso, cada caso é um caso. Foi muito bom, Raquel, você tocar nesse ponto. Cada caso é um caso. Entendeu? Foi muito bom mesmo, porque fica sempre pairando no ar, né? Principalmente quando a gente está diante de alguém que não tem esse conhecimento, que são dois aspectos importantíssimos. Primeiro, nada é por acaso. E também não existe determinismo na vontade do Criador. O que existe é que nós é que planejamos. Então, se ele veio através de mim, houve um comprometimento comigo. E se ele veio através de outro e chegou até mim, também havia da minha parte e da dele que se encontrar e realizar esse comprometimento. Mas, gente, a Raquel trouxe para nós alguns slides. E eu gostaria de saber, Raquel, se você quer que eu passe esse slide. E aí Fica à vontade, pode passar. Isso é só uma introdução. Isso aí não é bem nada aprofundado, é mais uma coisa geral de tudo isso que a gente já falou aqui, mas pode passar. Tá? Eu gostaria que você fosse, então, conforme o slide vai passando, se você quiser fazer alguma parte, porque a profissional que entende aí é você. Então, vamos lá. Vamos ver se... eu coloquei essa imagem aí, parece aquela imagem do Pequeno Príncipe. Né? Não sei se vocês já viram aquele filme do Pequeno Príncipe, que ele está sempre isolado, né? Lá no mundo dele. Então, essa imagem aí está remetendo que o autista, ele fica no mundo dele particular, né? Por isso que eu peguei essa imagem aí, autismo à luz da ciência e da espiritualidade. Porque, na realidade, ele é um espírito, né? Então, tem uns aspectos a serem refletidos que nós até já falamos aqui, estudado do ponto científico e espiritual. Nós sempre temos que entender o que é o autismo, tanto na visão material, científica ou espiritual. Quais as causas, né? E por que usa esse termo? Esse termo modificou transtorno do espectro autista. Onde que nós vamos encontrar essa mudança de termo? Claro, nós temos lá o dicionário das doenças, né? O DSM-5, que sempre está mudando, né? Antes era o 4 e o 5, a gente sempre tem que seguir essa linha do DSM-5, que é da Organização Mundial de Saúde. Como identificar um indivíduo com TEA? Então, tem vários questionamentos a respeito disso. Às vezes, aquela criatura que gosta de ficar isolada, né, tem dificuldade de se relacionar, tem a questão da comunicação, não tem aquele olhar compartilhado. Às vezes, a gente pode estar convivendo com uma pessoa que tem e ela não sabe que tem. E qual é o papel da família nesse processo? Isso é o mais importante, o papel da família. Então, na realidade, a família precisa todos falarem a mesma linguagem. Não adianta, por exemplo, eu descobrir que meu filho tem autismo e só a mãe ou o pai procurar que esse indivíduo tenha um tratamento. Não, todas as pessoas precisam estar envolvidas. E outra coisa, além da criança ser atendida, a família precisa também do suporte. Porque quando você descobre precocemente que o espírito, né, tem um transtorno, ela precisa de várias intervenções no campo, vamos dizer, tem a terapia ocupacional,
né? Que às vezes a criança ela tem questões sensoriais que geram um problema de comportamento. Tem a parte da linguagem. Às vezes a criança não consegue se comunicar. Ela tem que procurar um fonoaudiólogo. Tem a parte da percepção corporal. Às vezes a criança não conhece o próprio corpo, não tem tônus, a gente chama de tônus, né? Tem lá os psicomotricistas, fisioterapeuta. Na parte educacional, no meu caso, que eu sou psicopedagoga, às vezes a criança ela não consegue aprender, você tem que adaptar, né? Por isso que a gente tem aí os programas de ensino individualizados, que é adaptar a linguagem da criança. Uhum. E a família precisa participar desse processo. Não é só colocar o terapeuta que vai curar. O terapeuta lá, o centro espírita que vai resolver. Então, a família precisa estar nesse aspecto. Quais os aspectos relacionados à inclusão na sociedade do indivíduo com TEA? Como que eu vou incluir essa... Primeiro, a questão da inclusão, quem tem que incluir primeiro somos nós. Primeiro eu tenho que aceitar que a pessoa é do jeito que ela é. Não adianta eu, como profissional, pai, querer que a criança deixe de ser autista. Ela não vai deixar. Ela vai sempre continuar tendo um transtorno, mas ela precisa ter essa inclusão. Eu preciso aceitar que meu filho, o meu paciente, o meu aluno, ele tem um autismo. E eu tenho que procurar entender que o primeiro passo é esse. E como a ciência contribui para o tratamento e investigação do indivíduo com TEA. Ele não vai deixar de ter o TEA, né, o transtorno do espectro autista, mas ele pode viver uma vida, uma boa qualidade de vida. Por exemplo, se a criança está com problema na linguagem, e eu já começo a intervenção precoce na fonoaudiologia, ele pode começar a balbuciar, se comunicar, né? Às vezes a criança autista, às vezes ela tem muita questão de ela não pisa direito no chão, precisa de um fisioterapeuta, né? Às vezes a criança precisa, tá entendendo? Então é todo um trabalho em equipe que a ciência vem contribuir. Tem a ciência aí, ó, tem as técnicas, não só tem o ABA, não. Tem lá o teacher, né? Que é como você vai se comunicar com a criança, que a gente usa os PECs, né? Que são a forma de se comunicar. Tem o método full time, tem vários métodos que você vai adequando. Agora, o método principal disso tudo é você olhar ele como indivíduo. É você ir até ele. É isso que eu falo sempre para as famílias. Eu sempre falo isso para as famílias. Eu falo isso para as famílias. Eu falo para os pais. Vocês se comunicam com o seu filho? Às vezes a criança está com dor de dente, ela não consegue se comunicar. E às vezes ela tem uma crise por causa daquela dor de dente. Por quê? Porque o pai não estabeleceu uma comunicação. Se ele se comunicasse, meu filho está com dor de dente, então eu vou lá tratar o dente, aí ele para com aquela crise. Porque às vezes tem coisa que é crise e tem coisa que é birra mesmo. Tem criança que é birrenta também. Então, a visão espiritual... tem. A visão espiritual do indivíduo com TEA. Nós somos espíritas, né? A gente está aqui no meio espírita e o espiritismo, a ciência espírita, tem muito material. Por exemplo, você trouxe essa questão do Livro dos Espíritos. André Luiz tem muito material. Joana de Ângeles, ela fala muito no aspecto. Hermínio Miranda, esse livro do Hermínio Miranda, Autismo, uma leitura espírita, ele traz muito aspecto científico aqui. E como assim... E outra coisa que eu ia falar, que a gente sempre tem que estar falando, a importância da evangelização da Casa Espírita como uma forma também de inclusão. Porque a evangelização, para o indivíduo com autismo, é importante também, porque a gente vai trabalhar esses aspectos, né, espirituais, que aquele ser precisa. Né? Pode falar, querida. Quer falar? Eu quero sim. Eu queria dizer que a Maria Eduarda, essa que está aqui conosco, né, é amantíssima. Ela já veio várias vezes aqui falar de vários assuntos. Que a Maria Eduarda, assim como você, ela trabalha como médium, junto com um médico espiritual também. E
assim, eu sou suspeita para falar da Maria Eduarda, porque eu gosto dela mesmo, é uma questão de amizade, né? Mas uma profissional, assim, fantástica. E ela também, quando esteve conosco a última vez, recomendou a leitura do livro do Hermínio Miranda. Isso é muito bacana. Se eu não estiver enganada, eu peço a Maria Eduarda que me confirme se foi ela ou não que falou, né? Eu queria saber de você, como todos esses questionamentos que você apresentou aqui agora, você já vem trazendo ele desde a tua introdução. Quer que eu continue com o slide? Quer que eu mude de slide? Ou pode que continuar, porque os slides, olha só, os slides, quando eu preparo um slide, o assunto eu já trabalhei, mas pode apresentar. Você pode apresentar. Essa parte, olha aí, ó. Não, peraí, o transtorno do espectro autista, como conhecido como autismo, acontece no desenvolvimento da primeira infância. Eu botei a questão da Organização das Nações Unidas. Tem cerca de mais de 2 milhões de brasileiros que sofrem com esse tipo de transtorno. Desse número, a maioria é do sexo masculino. Realmente, tem a maioria com proporção de 4 meninos para cada menina. Pode passar aí. Meu Deus, é isso tão tem muito homem com autismo, entendeu? Uau, vamos lá. E quando o autismo ocorre em menina, é bem mais... Porque tem a questão da TPM, né? O autismo pode se apresentar com diferentes graus. Tem esses diferentes graus, aumentando ou diminuindo de intensidade, mas não tem cura. Os sinais para diagnosticar uma criança podem apresentar um padrão. A percepção no olhar do bebê, se ele evita o contato visual com seus familiares ou cuidadores, e não responde a chamados ou estímulos de contato como cócega. Se eu tenho um bebê e ele já está apresentando isso, estou falando que eu já vou classificar como autismo, mas é bom você já começar a entrar na linha de investigação, né? Porque quanto mais cedo, porque você não pode dar o diagnóstico, só quem dá o diagnóstico final é o médico, neuropsiquiatra seria ideal. Tem o neurologista, mas eu acho ideal o neuropsiquiatra, né? Que eles que fazem esse... E ele também não vai olhar a criança e vai dar laudo, não é isso. Primeiro tem que ter um olhar multidisciplinar dos outros profissionais. Aí você leva essa criança para os profissionais. Os profissionais, cada um dentro da sua área, vai analisar e avaliar. Fechando um relatório, a partir desse relatório, vamos dizer assim, o neuropsiquiatra vai investigar. É importante esse processo. Para quê? Para que, quando eu descobrir, já começar a intervir, né? E essa criança ter uma vida social. Isso é importante. A criança tem direito. Eu sempre falo isso para as famílias. Aquele indivíduo tem direito a ter a vida normal, a ter ir na escola, né? Se eu não faço isso, se eu não faço isso como família, aí eu estou prejudicando a vida daquele indivíduo. Pode mudar o slide, Cida. Eu antes vou remover um pouquinho para o seu rosto aparecer inteirinho, porque você vai responder o questionamento da Thaís Helena. Raquel, e como podemos acolher essas crianças em um ambiente escolar, como, por exemplo, na sala de aula do nosso filho? Gratidão. Eu acabei de falar, eu tinha falado sobre a inclusão, né? O nosso olhar da inclusão tem que melhorar, da questão da inclusão. Quando eu vejo tem vários graus de autismo, tem aqueles autistas mais severos, né? Que realmente não tem como estar inserido numa sala de aula por muito tempo. Tudo tem que se adaptar. Por exemplo, às vezes a criança dita normal, ela fica de 8 da manhã até meio-dia. O pai tem que entender que, às vezes, aquela criança não vai ficar de 8 a meio-dia. Ela tem um tempo dela de aprendizagem. Então, tem que fazer todo um trabalho de avaliação, de programação, de planejamento. Aquele planejamento da escola tem que ser adaptado para aquela criança. A escola precisa se conscientizar disso. Não é que você vai... a criança vai ficar jogada lá só para falar que está numa sala de aula. Não, isso aí não é inclusão. Inclusão é você adaptar esse material para que ela... Agora, tem criança que só tem o espectro autista, consegue estar ali, e mesmo assim tem que haver uma adaptação.
a gente fala muito do mediador, a importância de se ter um mediador, uma sala de recurso, né? Às vezes o pai não tem condição para ser mediador. Eu já fui mediadora de autista em escola. Então, o mediador não é só aquele que está olhando a criança ali. O mediador tem que pegar, por exemplo, a professora naquele dia vai dar sobre cálculo, números, né? Então, eu vou pegar aqueles números ali e fazer uma adaptação, eu como mediador, para que aquela criança entenda. Agora, tem crianças que têm autismo, são autistas mais assim, um pouco moderados e severos, que eles precisam estar na escola só como uma forma de socialização. Está interagindo ali, ele não vai ter aquele aprendizado como os outros. Né? Ele pode estar ali interagindo. Então, cada caso é um caso. Agora, eu tenho que ter esse sentimento de inclusão. A criança precisa estar no espaço escolar. O que eu vejo a briga das famílias aí fora, até das mães que eu atendo, as crianças autistas, é essa. Que às vezes as escolas não estão preparadas para... Realmente tem escola que não está preparada para estar com essa criança. Não estão preparadas. Eu falo, muitas não estão preparadas mesmo, não. O profissional que está lá, realmente a gente não pode nem botar a culpa no professor. Porque às vezes o professor tem 30 crianças numa sala e às vezes tem que dar conta de uma criança com transtorno do espectro autista. Então, na realidade, é um trabalho desafiador mesmo. Por isso que se criaram as salas de recurso, que são salas apropriadas para aquelas crianças. Não estão excluindo elas, mas elas vão estar na escola, né? E a família precisa aceitar isso aí, precisa entender esse processo, ela tem que aceitar essa situação. E colocar, por exemplo, nós somos espíritas, né? A gente tem que se colocar sempre no lugar do professor, no lugar do pai. É um conflito que a gente tem aí na sociedade hoje em dia. Eu estou sempre fazendo relatório para as escolas. Eu faço, a criança precisa disso, 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 disso. E tem escola que vai lá e faz aquilo que eu estou pedindo. Entendeu? Porque a criança precisa estar integrada. Você tocou alguns pontos nevrálgicos aí que eu ia te perguntar e você acabou falando. Que foi a questão se as escolas estão preparadas, se os professores... os professores também têm que ter preparado. Quantas escolas têm mediadores em sala de aula? E se isso só acontece no ensino público ou no privado também acontece essa situação de não ter um mediador, de não ter um observador. Mas, acima de tudo, a sociedade, como você bem colocou, recebe a informação, mas eu chamo isso muitas vezes de preguiça mental, de pensar que na sala de aula do meu filho tem algum coleguinha, que carrega algum tipo de dificuldade diante da vida e é maltratado, ou não é tratado convenientemente. Então, cabe-nos, enquanto pais das chamadas crianças, entre aspas, normais, né, colocar-lhes a educação em sentido de respeito e acolhimento àquele amiguinho diferente. É uma questão moral, ético-moral da sociedade. É um grande desafio. Isso daí não vale só para a escola, não. Não é só para a escola, não. Os centros espíritas também. Não, os centros espíritas também. Ó, evangelização. Precisa também aprender a ter sentimento de inclusão. O evangelizador, ele precisa também procurar maneiras, né? Não precisa fazer faculdade em Harvard, não. É só você aceitar o outro, criar, verdade, um ambiente para atender. Eu não posso excluir a pessoa com deficiência de nenhum lugar. Mas é difícil. Não, a gente tem que se adequar. Por exemplo, a gente tem um lar de Daniel Cristóvão, uma instituição que ela é adequada, atende vários tipos de níveis, né, de autismo de família. Como que eles conseguem ficar lá? São 2 horários, de manhã até eles conseguem ficar numa bola. A gente faz todo um trabalho, eu faço parte da parte educacional, a gente faz todo um planejamento adequado, lá tem evangelização também que é adequada. Então, por que tem pessoas que não... vou falar uma linguagem clara. Tem pessoas que não querem se debruçar sobre esse tema. Não querem trabalhar.
abrir campo de trabalho para esse tipo de trabalho. Estou falando dentro da casa espírita e até nas escolas, porque eu conheço escola municipal, que é excelente, escola municipal, que tem mediador, que faz um trabalho excelente dentro de comunidade com criança especial. Isso aí não vai da instituição em si, é do indivíduo, entendeu? É o indivíduo que é o professor, é o indivíduo, é a família, né? Esse negócio de inclusão é você que tem que incluir. Você, eu vou aceitar o outro. Independente se ele é autista severo, se é leve. Ah, Raquel, mas você está falando, não, na prática eu faço isso. Por exemplo, eu estou com um autista lá na clínica, que a mãe no início falou que ele era leve, mas eu descobri que ele era moderado, porque não é que ela mentiu para mim, porque ele sempre não foi aceito por aí. Então, ele começou a ter umas crises lá, umas situações. Ela pensou que eu não ia aceitar ele. Eu falei, não, eu vou aceitá-lo sim. Por exemplo, quando eu sei que ele... Aí eu comecei a estudar ele, estou estudando ele. Ele, sabe o que ele gosta? Ele gosta de arte. Ele gosta de pintura. Então, só vou trabalhar com ele com arte. Quando ele tiver um pouquinho alteradinho, ele gosta de ficar num tapete. Eu vou botar um tapete para ele. Por que ele tem que fazer só o que eu quero? Está entendendo? Então, aí o garoto não vem tendo crises. Porque é uma coisa delicada. A criança que tem o autismo, o espírito, ele é muito sensível. Às vezes cai um lápis no chão, é um barulho estranho. Está entendendo? Eles têm sensibilidade auditiva. Eu só estou querendo falar isso porque você precisa... se eu não quiser entrar nessa, faz outro trabalho. Vai ser açougueiro, vai ser secretário, não vai trabalhar com autismo. É verdade, você tem que gostar do que você está fazendo. É verdade. Se você não gosta do que você está fazendo, vai se meter em outra coisa. Eu estou falando sério. Porque você precisa estar no mundo daquela criatura ali. Parece coisa de maluco, mas não é não. Mas você precisa... às vezes você precisa deitar no chão, você deita no chão com eles. Sai da mesa, tira a mesa, deita no chão. Está entendendo? Rola no chão com eles, para eles terem uma interação com você. Está entendendo o que eu estou falando? Tá. A questão... Opa! Raquel, e assim, agora diretamente com um pai e uma mãe. Eu tenho um no meu lar, e aí eu coloquei na escola. E aí ele vem com comportamentos agressivos, ou ele volta com comportamentos de reatividade, ele não quer mais ir para a escola. Tá. Por quê? Provavelmente está sofrendo bullying por parte dos coleguinhas. Acontece alguma coisa lá. Isso, ou talvez os professores não estejam devidamente preparados. Eu quero saber qual é a atitude que esse pai e essa mãe precisam ter ao se defrontarem com essa situação e o que eles devem fazer junto à escola. Se a criança é melhor tirar ela da escola. Eu sugiro. Porque o que acontece? Se a instituição em si, eu como psicopedagoga, eu sempre vou em escola para analisar o que está acontecendo. Mas muitas das coisas as pessoas não falam a verdade. Então, o que acontece? É por isso que nós, terapeuta psicopedagoga, a gente sempre é mal visto. Eles odeiam. Por que odeiam? Porque a gente vê uma realidade, é verdade. Isso é uma coisa séria. Agora, o pai, não adianta bater de frente e brigar. Se tiver que tirar da escola, porque aquela escola não... Às vezes, cada escola tem uma técnica. Tem o construtivismo, tem o socio-interacionismo tradicional. Tem crianças autistas que se adequam ao socio-interacionismo, que é deixar a criança interagir, né? O construtivismo, deixar a criança construir o conhecimento. O tradicional já é aquela coisa mais condicionada. A criança sentar, hora tal, né? Aquela rotina. Cabe à família conhecer a técnica da escola para ver se aquilo está adequado ao desenvolvimento da criança. Às vezes não está. Às vezes não está nem sofrendo bullying. Às vezes a metodologia da escola não está atingindo o garoto. Entendeu? Por isso que há esse conflito. Tem que analisar isso aí. Se for caso de bullying, aí tem que
tem que ter uma reunião, ou mudar de professor, ou ver uma forma, né? Que às vezes tem escola que até exclui a criança. Eu já vi escola, a pessoa querer excluir a criança da escola. Já entendeu? Isso é uma coisa séria. Públicos, né? Tiveram muitos casos a público. Raquel, nós estamos, sim, estourando no nosso tempo, daqui a pouco. 3 minutos. Nem sei se Tavares vai querer fazer ou não a divulgação da programação aqui do canal. Tenho ainda uma pergunta, que é da Clara Ramos. Antes de fazer a pergunta da Clara, eu acho que eu vou perguntar agora de lata na frente de todo mundo, Raquel, porque ficaram algumas dúvidas e não passamos todos os slides. Eu poderia conversar com a entrevistada da semana que vem, eu posso, e ver com ela, e se ela abre mão da sua entrevista, porque já hoje, né, teve essa problemática, e você retornar a semana que vem, para a gente dar continuidade nesse bate-papo. É possível para você? É possível, sim. É porque quinta-feira... não tem problema, não. Quinta-feira que vem eu não estou trabalhando. Com certeza, a nossa entrevistada da semana que vem há de concordar, porque, afinal de contas, era o tema que ela ia trabalhar, e vai facilitar a vida dela no âmbito profissional, porque ela tem que estar pedindo saída para poder fazer o programa aqui com a gente, né? Então, eu vou pedir a você, né, apenas que responda a pergunta da Clara, né? E aí, em seguida, a gente vai partir para o encerramento da programação, e já dizendo a todos que semana que vem Raquel, então, estará conosco, e tragam os seus questionamentos, porque vocês viram que ela entende do traçado. Então, vamos lá. Olha, a Clara Ramos nos escreve assim: qual profissional que é mais indicado para diagnosticar, aí ela complementa, o autismo? O profissional é o neuropsiquiatra, tá? O neuropsiquiatra que vai fazer o diagnóstico do autismo. Os profissionais, o terapeuta ocupacional, psicólogo, psicomotricista, eles vão fazer uma avaliação, né, para ver as características, né, fonoaudiólogo, e vai trazer todo esse material para o neuropsiquiatra, ou o neurologista, né? Assim, eu gosto sempre assim, a neurologia junto com a psiquiatria, né, a neuropsiquiatra. Mas eu não tenho neuropsiquiatra, serve o neurologista. Mas essa avaliação tem que ser uma avaliação contínua, né? Por exemplo, você, né, a pessoa vai olhar para é autista, não olhou. Não, tem que ter tem que ter um período de avaliação. Entendeu? Você não pode olhar para a pessoa, ela tem autismo, ela tem deficiência intelectual. Às vezes não tem. Então, tem todo um estudo, né, por trás dessas avaliações. Né? Tem que estudar cada caso. Tem que estudar cada caso, entendeu? É isso. Vamos então ouvir a Raquel nas suas despedidas de hoje. Ela volta semana que vem, e aí a gente termina semana que vem. Estou dizendo para vocês, estejam conosco semana que vem, divulguem, compartilhem, que é um tema profundíssimo, e realmente eu não tinha esse conhecimento quando os meus filhos, afinal de contas, já faz muitos anos, né? Estavam no nível escolar. Mas a própria questão da profissão, eu sempre trabalhei com equipes multiprofissionais, eu sempre tive o olhar sensível. Então, a gente vai falar sobre isso também, sobre o olhar sensível que os pais têm que ter, a participação dos pais no ambiente da criança que está sob sua tutela nessa encarnação, e sobre as crianças dos outros. Raquel, a sua despedida para a gente poder também encerrar o programa. Então, o que eu tenho para falar aqui para despedida, né? Eu agradeço muito, né, ao programa por ter dado essa oportunidade, né? E é o mais importante de tudo, né? Quando eu falei da inclusão da pessoa com transtorno autista, é a gente aprender também a aceitar o outro do jeito que ele é. Eu tenho que aprender na minha vida, interiorizar isso, na minha vida diária, né? Porque senão a gente fica muito preso. Claro, eu tenho que ter o conhecimento, mas e a prática, essa vivência do conhecimento? Porque o transtorno do espectro autista não só está na clínica, na instituição, ele está no mundo todo, está na sociedade, né?
Eu tenho que aprender a lidar com eles, assim como nós também. A gente fala do transtorno do espectro autista, mas nós também temos as nossas questões espirituais, que a gente tem que aprender a aceitar, a conviver, viver na sociedade, né? Exatamente. A gente, assim como eles entram em crise, nós também entramos nas nossas crises. Verdade. Porque eu era criança com crise. Não, nós também temos as nossas problemáticas. Então, quando eu vejo o indivíduo, o outro, como um ser individual e que tem direitos, né? Direitos e deveres, aí eu consigo aprender a lidar, né, com o transtorno em si, do espectro autista, que também é uma forma de... a gente está dentro de uma transição planetária. Vai reencarnar, isso aí já foi falado, muitos espíritos nessa condição, porque eles escolheram para ver o quê? A renovação planetária. Né? Isso daí não é... Isso daí não é coisa já que vai vem sendo falada, tá? Então tá, muito obrigada por tudo, todo mundo, tá? Semana que vem tem mais um pouquinho. Tá, você deve estar com uma boa companhia aí, né? Né? Porque meu pai gosta de ficar aqui no quintal, tá? Ai, Deus. Vamos lá, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês, pedindo sempre a espiritualidade amiga que os abençoe, para nos ajudar nas mais variadas situações aqui do programa, os mais variados temas que nós trazemos, né? Agradecer imensamente, Raquel, por ter se colocado à disposição novamente e encerrar o nosso encontro de hoje com a famosa frase contida no diário de Anne Frank, da autoria da mesma. Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Tenhamos todos ainda um excelente final de semana. Oi, Tavares, você entrou? Eu havia te chamado, acho que você me escutou, né? Bom dia, menina. Tudo bem? Raquel, um beijo no seu coração. Que você volte de férias renovada lá para o nosso Cristóvão, para fazer esse trabalho que vocês fazem lá junto com a Helene e todo mundo, que é fantástico. E aí eu quero chamar a Bália para a programação. Daqui a pouquinho nós vamos ter a evangelização infantil na nossa rádio, com as meninas do Rio Grande do Sul, com a Isabel e com a Rosângela, nosso amiguinho, programa Amiguinhos de Jesus, né? Joca, Aprendendo a Gratidão, parte 1, e depois vai ter a parte 2. Logo em seguida, direto de Viena, na Áustria, nós temos o programa sobre o livro Primícias do Reino, parte 27, que é o estudo das obras do nosso querido Irivaldo Pereira Franco e Amália Rodrigues, aí com a presença da Lu, da Rosângela, você deve conhecer, né, dona Raquel, da Amália e do Louri. Daqui a pouquinho também vamos ter programa em alemão, a partir das 14h30 aqui no Brasil, 18h30 na Alemanha, um programa do estudo sobre o Livro dos Espíritos em alemão, com a Hilda e com a Sheila. Logo em seguida, a partir das 15h30, a Sheila volta, junto com a Heloísa Pires, filha do Herculano Pires, e o Hernani Borges, que vão fazer o programa, o Grupo Espírita Miramês, que é um grupo espírita que existe na Alemanha. Estamos fazendo aí a reativação do grupo. Estão estudando hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 3 e 4, Cristo Consolador. E à noite temos mais divulgação, mais programa. Muito obrigado, sucesso, luz e paz. Helenice, eu quero falar com você na linha interna, por gentileza. Sim, senhor. Chefe mandou, a gente atende. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Lembrando sempre que a felicidade são momentos que vivemos e construímos. Brilhem conosco, somos luzes. Até a próxima.